Depois eu coloco o nome das variáveis, tá? Desculpa, pessoal. Pessoal, a gente vai falar sobre uma grandeza física. Ela está muito relacionada. A gente vai falar sobre uma grandeza física que está muito relacionada com movimento repetitivo, com processo repetitivo, né? Certo? Por que é importante falar sobre ela? Porque o movimento circular é um processo repetitivo também. De maneira que se eu estou nessa posição aqui, o corpo vai se movimentar, vai fazer isso, vai, e vai voltar no mesmo ponto. Aí ele vai de novo, volta para o mesmo ponto. Ah, professor, posso analisar só um trecho da trajetória? Posso analisar. Mas é muito mais conveniente para nós analisar o comportamento, né, o movimento total de uma partícula em movimento circular, para a gente depois analisar um trecho dela, certo? Muito mais conveniente. De maneira que, por exemplo, que a gente vai ver, né? A frequência, o valor da frequência nesse trecho aqui, o valor da frequência nesse trecho é o mesmo valor da frequência no trecho total, certo? A frequência é a mesma. Tudo bem? A gente vai ver isso com mais detalhe. Então é importante falar sobre essa grandeza física. Mas a frequência ela está em outras áreas do conhecimento também, né? A gente vê muito dentro da matemática ali, a gente vai calcular ali a nota de um aluno que tem uma certa frequência ali, né? Então aí a frequência vai ser um peso ali. A gente pode abordar várias questões que envolvem a frequência, tá? Uma frequência absoluta, uma frequência relativa. Mas para cá, para a física, nós temos que envolver quem? O parâmetro tempo. Nós temos que envolver o tempo para definir a frequência, certo? Então veja, vamos pensar da seguinte forma. O que seria a frequência que ocorre, com que frequência que ocorre um determinado evento, certo? O que é um evento? É um sistema, certo? É alguma coisa que está acontecendo ali, a gente está observando. Isso é um evento, certo? Vamos pensar da seguinte forma, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar, eu sempre coloco esse exemplo, vou tentar ver um outro exemplo. Eu coloco o exemplo do meu sobrinho, né? Vou pensar, meu sobrinho, ele chega aqui em casa, ele sempre cai aqui em frente de casa, aqui na minha calçada, certo? Ele sempre cai, a lajota é lisa e tudo, ele sempre cai. Isso aí é um evento, então toda vez que ele vem, ele cai, certo? Toda vez que ele vem, ele cai. Aí eu pergunto para vocês, ele cai com frequência? Sim ou não? Se toda vez que ele vem, ele cai com frequência? Responda aí, pessoal. Sim ou não? Intuitivamente, a gente pode responder que sim. Sim, ele cai com frequência. Mas a gente tem que envolver o parâmetro tempo também, para a gente dizer assim, opa, ele está caindo com uma certa frequência. Porque, por exemplo, ele pode chegar aqui em casa e cair, ele cai lá na calçada de casa, vamos pensar, a cada 10 minutos. Opa, aí sim eu tô definindo de fato, na verdade eu estou fortalecendo a definição de frequência, porque se ele cai a cada 10 minutos, opa, então existe uma situação repetitiva a cada 10 minutos, aí sim, o meu sobrinho está caindo com frequência, né? O evento está acontecendo a cada 10 minutos, certo? Aí sim está caindo com frequência. Mas se for um período aleatório, toda vez que vier, aí ele cai, aí depois de 20 minutos ele cai de novo, depois de 10 minutos ele cai, depois de 5 ele cai. Então ele não tem uma certa frequência, vocês estão entendendo?
ele não tem uma certa frequência. Eu posso definir, né, tem uma certa frequência, mas para cá, para a física, nós temos que envolver o parâmetro tempo, certo? Então, fisicamente, ele só cai com frequência se ele estiver, por exemplo, caindo a cada 10 minutos. Vocês estão entendendo? A mesma coisa aqui, olha pessoal. Mesma coisa aqui. O evento é justamente o movimento circular, certo? Movimento circular. Quando o corpo ele passa pelo mesmo ponto, eu posso pensar em frequência, mas ainda existe o parâmetro tempo. Agora, se ele passar pelo mesmo ponto, certo? Com o mesmo período, com o mesmo tempo, certo? Opa, eu posso estabelecer a frequência que está ocorrendo esse movimento, certo? Então, a gente pode estabelecer uma frequência aí, certo? Veja, vamos pensar da seguinte forma. Quem é o N? O N é o número de voltas, tá? Número de voltas. Que no caso aqui pode ser o número de vezes que acontece um determinado evento. Mas aqui, com o nosso movimento, é o número de voltas. Em quanto tempo? E isso me estabelece a frequência, certo? Vou colocar só o tempo, que é o tempo, certo? Vou fazer bem aqui, vou fazer aqui mesmo, tá? Então vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho aqui o tempo, vou ter que apagar aqui mesmo. Pegar aqui, ó. Movimento repetitivo. 90 graus. Não, vamos pegar o mesmo ponto. Se eu parto desse ponto aqui, o que eu preciso saber para me calcular a frequência? Eu preciso saber que, por exemplo, o tempo que leva para ele voltar para o mesmo ponto, certo? Veja, o tempo que leva para ele voltar para o mesmo ponto é chamado de período, certo? Então, por exemplo, o tempo que leva para ele voltar para o mesmo ponto é chamado de período, certo? Se ele fizer duas rotações, eu vou ter quantos períodos? De novo, vamos pensar aqui. Vou fazer a rotação aqui do corpo. Então vamos analisar o tempo. O tempo vai ser o quê? O tempo igual a... vamos pensar aqui... O tempo... uma vez o período. Vamos analisar primeiramente. É o período tempo necessário para haver uma oscilação. Nesse caso, uma rotação. Então, eu estou definindo logo para vocês o que é o período. O período é o tempo necessário para haver uma rotação, certo? Então, por exemplo, se o corpo parte daqui, ele faz essa rotação novamente e chega nesse mesmo ponto,
eu tenho um período, certo? Eu tenho um período, ou seja, o tempo equivale a um período. Tudo bem? Se ele parte desse ponto e chega no mesmo ponto, quanto é o número de voltas? 1. Beleza, então aqui, para o tempo ser igual a um período, o número de voltas é igual a 1. Certo? Agora se ele desenvolve um tempo t e um tempo t novamente. Certo? Quantos períodos eu tenho? Nesse caso. Vamos pensar aqui. Vamos novamente. Vamos pensar agora em número de voltas. Aqui o número de voltas é igual a 1, o tempo é igual a um período, certo? Se o número de voltas for igual a 2, vamos pensar. Chega no mesmo ponto, aí novamente chega no mesmo ponto. Quanto é que vai ser o tempo? 2 períodos. Porque o período não está relacionado com o tempo necessário para ver uma rotação, certo? Então se há duas rotações, quanto é o período? Quanto é o tempo? 2 períodos. 2 períodos. E assim por diante. Se eu tenho o número de voltas igual a 3, o t é igual a 3 períodos. Certo? Aí o que acontece com a relação da frequência? Que a gente tem que definir dessa forma. A frequência, ela vai ser o quê? Vamos pensar aqui. Frequência. Se o n é igual a 1, ó, presta atenção. Se o n é igual a 1, quanto é o tempo? 1 vezes o período. Então aqui me dá o quê? 1 sobre o período. Certo? Me dá 1 sobre o período. Vou fazer bem aqui. Vou fazendo, depois a gente vai apagando. Se o n é igual a 2, o n, 2, embaixo vai ser o quê? 2 vezes o período. Isso me dá um resultado de quê? 1 sobre o período. 1 sobre o período. Se o n for igual a 3, isso tem que ser o quê? O tempo vai ser 3 vezes o período. Isso aqui é o quê? 1 sobre o período. Então veja, a gente está tendo o mesmo resultado para qualquer situação, movimento circular de um corpo, certo? Porque o tempo vai ser sempre uma quantidade proporcional ao período, certo? Independentemente de qual período, sempre vai ser uma quantidade proporcional ao período. Aí eu estabeleço a frequência. Então a frequência, ela é o quê? Ela é o inverso do período, certo? Então aqui eu posso colocar assim. Posso pagar aqui. Ó, ela é o inverso do período. Eu vou apagar. É isso que eu queria demonstrar para vocês. Independentemente de qual valor de tempo, ele vai ser sempre proporcional ao período. Ou seja, dessa relaçãozinha aqui a gente chega que a frequência é o inverso do período. Sempre vai ser isso. Sempre vai ser isso. Esse valor aí. Certo? Tudo bem? Quando a gente analisa lá no movimento oscilatório, né, de uma onda, a gente tem que analisar lá o comprimento de onda, né? Quantos comprimentos de onda tem? Aí está relacionado com esse N aqui, que é o número de, no caso, aqui é o número de voltas, lá vai ser o número de oscilações da onda, né? O número de oscilações da onda. E a gente chega na mesma relação, que a frequência ela tem que ser o inverso do período, certo? É a mesma relação.
Então, às vezes é conveniente vir de trás para frente, né? De frente para trás, vamos pensar lá do segundo ano para trazer para o primeiro, porque fica muito mais visível essa relação aqui lá em movimento oscilatório da onda, né? Mas aqui é só pensar na questão do número de voltas, certo? Então o que eu falei para vocês? A gente pode definir a frequência, a gente tem que relacionar com o tempo. Então a frequência é justamente essa razão aqui, o número de eventos que pode acontecer com o passar do tempo. Então aquilo está acontecendo com frequência, certo? Mas no caso aqui do movimento circular, esse n é o número de voltas, certo? E o t é o tempo, parâmetro tempo qualquer. Só que no caso específico do movimento circular, o tempo está relacionado com o período. E quando a gente joga esses parâmetros, esses resultados aqui, nessa relação, a gente tem que a frequência é o inverso do período. Certo? Outra relaçãozinha que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Pelo menos esse eu entendi. Tá certo. Então é isso. Já começamos a caminhar com as próprias pernas. Agora a gente tem mais uma relação. E é partindo dessa relação que a gente vai chegar na relação do ômega, da velocidade angular, que é igual a 2πf. Aí sim, aí já estou satisfeito para a gente avançar para a gravitação, certo? A gente pode fazer uns exercícios para fortalecer, mas a gente já tem que ir logo para a gravitação, certo? Copia aí, pessoal, rapidinho. Vamos ver se dá tempo para a gente estabelecer logo para chegar no sábado, a gente já iniciar o conceito de gravitação, certo? Vai ter lista de exercício? Tô pensando, tá, pessoal? Pensando. Eu queria passar um trabalho para você, mas o trabalho não é muito simples não, tá, pessoal? Que aí já seria a quarta avaliação, certo? Pessoal, período tem algum valor? Tem um valor. Por exemplo, o período para que um corpo gire em torno do centro. Vamos pensar que é 30 segundos. Período é 30 segundos. Para que dê uma volta completa, né? 30 segundos. Quanto que vai ser a frequência? Vai ser 1/30. Aí você faz essa conta e isso me dá o quê? Me dá o valor de frequência. Certo? Demora muito, né? 30 segundos demora muito para o corpo girar. Nas ondas, por isso que as frequências são altas, né? As ondas, a oscilação dela é muito rápida. É em torno de milissegundos. Então vamos pensar aqui 10 a menos 5. Aí aqui eu vou ter o quê? Vai para cima, vai ficar 10 a quinta. Então 10 a quinta é a frequência dessa onda, por exemplo. Certo? Então vai depender muito da situação. Certo? Depende de quantas horas também, né, professor? Depende. Não, porque assim, o período ele está relacionado com uma volta. Certo? Com uma volta. Entendi. Então, por exemplo, por que período orbital que a gente vai ver? O período orbital do planeta Terra, por exemplo, é o tempo que leva para ele sair de um ponto do espaço para voltar ao mesmo ponto. A gente vai ver. Por exemplo, aqui é o Sol, aqui é a Terra. Ele gira em torno do Sol, certo? O que é o período orbital? É o tempo que leva para ele fazer tudo isso aqui, ó, e chegar no mesmo ponto. Esse é o período orbital. E quanto é o período orbital do planeta Terra, pessoal? Que é um valor de tempo, né? Quanto aqui é o período orbital? Ninguém? Na Terra?
Isso. Pode ser em anos, em meses. Hã? Um ano. Então veja, todos os outros planetas, aqui, é definido, isso aí é uma definição, tá? Ou seja, o que é definido? Que o período orbital do planeta Terra é um ano. Pronto. Que é o que? 12 meses, 365 dias, em torno, né? Que ainda tem 6 horas lá e tal, né? No mês de fevereiro tem o dia 29, não é isso? Enfim. Isso é definido. Para a Terra é um ano. Se para a Terra é um ano, quanto é que é para Júpiter? Quanto é que é para Marte? Quanto é que é para Saturno? E assim por diante. Entendeu? Então aí há uma proporção aí. Não é tão simples a proporção. Não é uma regra de 3 direta. É uma lei de Kepler que a gente tem que usar para estabelecer o período orbital dos outros planetas. Mas uma vez que a gente sabe do nosso, que é o parâmetro, a gente sabe, claro, tem que saber da distância de média, a gente vai ver, mas a gente pode saber o período dos outros planetas. Certo? Novamente, período é o tempo necessário para que o corpo gire, dê uma volta em torno do seu foco, do seu centro, no caso do centro. Certo? Uma volta em torno do centro. Deu uma volta, esse é o período. Tudo bem? Sabe o período? Você encontra a frequência. Perfeito. Sabe a frequência, você encontra a velocidade angular, entre outras relações. A gente pode utilizar, certo? Professor, no caso do planeta grande, eles têm menos velocidade por causa do peso deles. Isso interfere na física, na rotação? No planeta, no caso, o peso se interfere nessa rotação dele? Sim. Deixa eu pensar aqui. Veja, o que é a velocidade, o que a gente vai estabelecer lá. O que é a velocidade orbital? A velocidade orbital, ela é justamente dada pela raiz de G. Isso aqui é a massa do foco dividido por R. A gente vai estabelecer isso aqui. Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo. Veja, essa massa aqui não é a massa do planeta. Essa massa aqui é a massa do foco que a gente vai ver. Então a velocidade do planeta responde a tua pergunta. A velocidade do planeta não depende da massa do próprio planeta. Ela só depende desse raio aqui, ó. Então, de fato, quem é mais distante do foco, inversamente proporcional, né? Quem é mais distante do foco possui uma velocidade orbital menor. Então demora mais para girar em torno do foco ou em torno da sua estrela, né? Por exemplo, os planetas que estão mais afastados, né? Júpiter, Urano, eles demoram muito mais para girar em torno. Se eu não me engano, Saturno, se eu não me engano, parece que demora 129 anos para girar em torno do Sol. Por mais que ele seja mais, teoricamente, mais leve, né? Ele é mais leve, porque é um planeta gasoso, mas ele está muito distante, então ele demora muito mais, certo? Isso é devido à lei da atração das massas. A gente vai ver lá, né? Que foi promovida aí por Isaac Newton, certo? Até hoje a gente estuda, a gente tem essas equações como parâmetro para estabelecer algumas coisas aí. E de fato, a massa do corpo não importa. A massa do planeta não importa, certo? Só importa essa distância em relação ao foco. Isso aí é muito bacana, né? A gente pode pensar diferente. A gente pensa que a massa importa, mas não.
Principalmente porque os planetas estão ali mergulhados num vácuo, né? Então, se não tem nenhuma força de atrito ali, não há atrito, né? Não há perda de energia, né? Então, aproxima, aumenta a velocidade, depois vai, diminui, energia potencial, energia cinética, energia potencial, energia cinética. Por isso que há uma estabilidade. Se houvesse perda de energia mecânica, iria colidir com alguma coisa, né? Certo? A gente vai ver isso com mais detalhes, pessoal. Não se preocupe não. Mas é bacana, é um assunto bem legal, tá? Eu vou apagar aqui. Posso apagar aqui? Deixa eu ver aqui. Só para estabelecer, né? Sabendo que, veja, quem é o ômega? Velocidade angular. Velocidade angular é variação de θ sobre variação de tempo. Desculpa, pessoal. Desculpa. É variação de θ sobre variação de tempo, certo? Que a gente definiu lá no movimento. Veja, o movimento circular tem essa particularidade. Porque se eu tenho um ângulo aqui, o ângulo θ, essa varredura aqui, θ não, é variação de θ. Vou colocar aqui, variação de θ. Para acontecer essa varredura aqui, certo? Vou demorar um certo ΔT. Tudo bem? Aí eu tenho a velocidade angular. Para sair daqui para cá, eu demoro um certo ΔT. Mas para me sair dessa posição aqui, e varrendo esse ΔT aí, até um período, veja que o θ fez isso aqui, ó, o ângulo, né? Esse ângulo θ, o ΔT, e fez essa varredura aqui. Então essa situação em que o corpo gira uma volta, quanto é que é o ΔT nessa situação? Quanto é o ΔT? É o próprio período, certo? Então, para girar uma volta, o ΔT é o próprio período. Perfeito. Que é o tempo necessário para ver uma volta, uma rotação, certo? Uma rotação. Mas para uma rotação, quanto é o Δθ? Que é esse ângulo aí. Quanto é que é esse ângulo aqui, varrido? Alguém sabe me dizer? Quanto é uma volta, pessoal? O ângulo é π ou π sobre 2? Ou 2π? Em ângulos é 90 graus, 270 ou 360? Faço tudo isso aqui, ó. Isso, 360 graus. Para dar uma volta, ó, uma volta é 360 graus, certo? 360 graus. Quanto é que é 360 graus em radiano? Quanto é em radiano? Vocês sabem? Não, professor. O que é o π? Vocês lembram o que é o π? Quanto é que vale o π? 3,14. Isso. Tem uns tararás aqui, mas te redondo para 3,14. Esse é o π, certo?
Veja, 360, pessoal, isso aqui é matemática, tá? Para demonstrar isso é um pouco demorado. 360 graus equivale a 2π, é equivalente a 2π radianos. E 2π radianos é o que? É 2 vezes 3,14, desculpa. 360 graus corresponde a 2π e π é 3,14, certo? 3,14. Tudo bem? Então aqui, ó, quando eu dou uma volta, uma rotação acontece aqui, movimento circular, o ângulo Δθ é 360, que equivale a 2π. Então Δθ equivale a 2π. Certo? Equivale a 2π. Pronto, pessoal. Fazendo essa análisezinha aí, o que nós temos? O que nós temos? Vou apagar aqui. Vamos mexer de novo com essa equação. Logo, o ômega, para quando o Δθ, né, no caso, o ΔT, que é a variação de tempo, for igual ao período, quando for igual ao período, quanto é o Δθ? Igual ao período, Δθ equivale a 2π. Então é muito mais conveniente para nós relacionar também a velocidade angular com o período, né, de rotação. Porque eu não preciso também saber o tempo que levou para parar a rotação, por exemplo. Então vai ficar rodando. Foi 1 hora. Beleza, foi 1 hora. Quanto é que é o Δθ? Tem que medir, tem que somar 360. Entendeu? Então não precisa fazer tudo isso. A gente precisa só analisar uma rotação, ver quanto é que foi o tempo de um período, que é uma rotação, e fazer 2π sobre o período. Pronto, você tem a velocidade angular desse movimento. Tudo bem? Tem a velocidade angular. Não precisa, né, ficar a todo momento observando até acontecer alguma outra coisa. Então, vamos observar 1 hora. Então o Δθ vai ser quanto? Então, mas eu te fazer essa razãozinha pequena, 2π sobre o período. Quanto é o período? A frequência não é o inverso do período? Então o período é o inverso da frequência. Certo? Então aqui, ó, eu posso até pensar assim. Já está aqui, né? O ômega é 2π, ó, vou mudar aqui, ó. É 2π vezes 1 sobre período. Certo? Não é a mesma coisa? Quanto é o inverso do período? É a própria frequência. Então o ômega, velocidade angular, é 2π vezes a frequência. Pronto. Só substituir, certo? Peguei essa quantidade aqui, coloquei um F no lugar. Estabeleci essa relaçãozinha bem importante. Essa relação é muito importante. A gente seguir avançando, seguir falando sobre, principalmente quando chegar lá em gravitação, certo? Deu horário, pessoal? Professor, eu acho que deu. Tem que rever essa aula de novo. As coisas massivas que entram nela fazem ela crescer mais, já que a luz não é massiva. É uma boa pergunta. Certo, pessoal? Revejam lá a aula. Eu vou editar aqui, eu não sei se eu mandei a aula semana passada para vocês. Vou fazer uma edição logo única. Vou mandar para vocês. Revejam lá direitinho, porque a gente precisa desse conceito para lá para a gravitação. Certo? Deixa eu ver se eu entendo a pergunta aqui do Vinícius. Eu acho que foi uma pergunta. As coisas massivas que entram nele fazem ele crescer mais, já que a luz
Vocês estão discutindo aí no buraco negro, né? Tá certo. Então é isso, pessoal. Pessoal, se o buraco negro é um local de gravidade massiva, o tempo passa de maneira diferente nele, já que o tempo, espaço e matéria têm uma correlação. Tempo, espaço, matéria é a questão da massa ter sido espaço e tempo, né, que está distribuído no universo. Certo? Então a massa ela deforma esse tecido, espaço e tempo. O buraco negro ele deforma de uma maneira que a gente desconhece. A gente já pensa que é uma singularidade ali. Certo? Eu não sou especialista, mas a questão do tempo certamente muda. Não sei como, mas muda. Existem muitas teorias nesse assunto. Sabe? Uma coisa, se nada escapar dele, então quer dizer que é um número dividido por um número absurdamente pequeno. E se nada escapar dele, teoricamente esse número tem que ser zero. Mas qual é a grandeza você está relacionando isso? Não está parecendo um buraco negro. Não, a grandeza, você tem que pensar em grandeza. Por exemplo, vamos pensar que o corpo se aproxima do buraco negro. Então, você já pode pensar em algum tipo de força, certo? Que está atraindo, certo? Está atraindo o buraco negro. Então, o que a gente pode pensar? Essa força é absurdamente grande, né? De maneira que até mesmo a luz, que possui o seu comportamento corpuscular, é atraída pelo buraco negro, certo? Ela não tem massa? Não, mas ela tem o seu comportamento corpuscular. É por isso que Albert Einstein analisou várias situações dentro da física e implementou, né? Energia proporcional à massa. Opa, como assim energia proporcional à massa? Aí depois ele demonstrou em diversos exemplos dentro da natureza que isso aqui deixou de ser uma proporção. Aí virou o quê? Uma equação. Aí pronto. O cara virou prêmio Nobel aí, né? Até hoje se fala em Albert Einstein. E não é só isso. Albert Einstein revolucionou a física com a relatividade geral. Ele foi um dos primeiros cientistas a avançar no requisito análise tensorial. Ele revolucionou muito mais a matemática dentro da análise tensorial, de maneira que ele estabeleceu equações que até hoje ninguém consegue solucionar, mas ele já colocou lá. E uma dessas equações também descrevia a existência das ondas gravitacionais. Pouco tempo atrás foram descobertas, né? O Albert Einstein ia ganhar mais um prêmio Nobel. Ô, carinha inteligente, hein? Ele também confirmou a existência do lado também. Isso mesmo. Então, é uma mente genial, né? Até hoje, eu não sei se é verdade, né? Porque eu também não sou muito assim sou muito firmado na parte histórica, mas se eu não me engano, parece que pegaram o cérebro dele e colocaram isolaram o cérebro dele, ele tá guardado ali no museu lá da Inglaterra, se não me engano. Mas é impressionante, né? Impressionante como que esse cientista fez por nós, está fazendo pela humanidade e ainda está sendo descoberto muita coisa dentro das teorias dele, certo? Então é isso, pessoal. Aí a questão do buraco negro é essa. A luz, ela também é atraída pelo buraco negro devido a uma força. A gente tem que pensar numa força, né? E essa força é incalculável. Pode falar. Então quer dizer que o universo, teoricamente, vai ser engolido por um buraco negro, tendo em vista que nada escapa dele. Mas a gente considera, vamos considerar, né? O universo é infinitamente grande. Isso é muito grande, vai demorar. Vai demorar. Vai demorar muito, né? E existe muitos buracos negros. Dentro do que julgamos ser o universo observável, existe muitos buracos negros. Certo? E de fato já foi até descoberto mesmo. Porque antes era só uma teoria, agora já se firmou mesmo a existência. Pelo menos
dentro de observações, né? Engolir o outro ele cresce, ou acontece alguma coisa mais. Pois é, teoricamente acontece uma colisão absurdamente grande, né? Então é esse tipo de evento que é muito difícil, né? A gente não sabe direito se de fato, que agora que no caso foi fotografado o buraco negro, né? Mas pensar em uma colisão entre buracos negros é extremamente difícil, mas se pensa, e se acontecer, o abalo sísmico é gigantesco, certo? Que tem até buraco branco agora. Teoricamente, eles poderiam entrar no limbo, tendo visto que nada escapa de ambos. A gente não sabe, né, pessoal? Poderia acontecer um evento até pior, né? O importante é não pensar muito nessas coisas, porque a gente não sabe o que acontece no universo, a gente não tem precisão, principalmente no que diz respeito a buracos negros, né? Que antes era só teórico, agora se estuda mais ainda porque foi observado. Mas se pode se pensar, pode se medir pontos dentro de constelações, né, bem distante. Opa, ali tem que haver um buraco negro para equilibrar ali todo um sistema, né, daquela constelação, daquela outra. Enfim, existe todo um estudo por trás disso, para estabelecer buracos negros, certo? Mas é isso, pessoal. A gente vai discutir muito mais quando a gente for falar de gravitação. Tudo bem? 12h41. Vamos lá, pessoal, vamos almoçar. Boa tarde a todos. Tchau, professor. Boa tarde pro senhor. Ótimo almoço também. Ótimo almoço, pessoal.